Bolha é tudo aquilo que nos limita, mas ao mesmo tempo nos protege. É tudo aquilo que nos ilude sobre a natureza da realidade e ao mesmo tempo serve como apoio para prosseguirmos vivendo. Isto é um trecho do artigo A Bolha e Você, escrito e publicado por Victor Lisboa em 2014. Em sua pesquisa, Victor apresenta a dualidade das bolhas sociais, um mecanismo tanto de defesa quanto de ignorância, uma prisão da nossa autoria. O escritor também levanta a questão de que se realmente desejamos abrir mão do conforto que encontramos nessas limitações, nós possuímos o preparo suficiente para enfrentar um mundo sem qualquer filtro. Bolhas sociais polarizadas de informação ou de qualquer outra forma que você escolha chamar elas determinam a formação de grupos com crenças, costumes e ideologias semelhantes. Até aí não tem nada de errado. Nós, como seres humanos, gostamos do familiar. Então é reconfortante estar com pessoas que se parecem com a gente, porque nós conhecemos ou pelo menos estamos familiares com quem somos. O problema surge quando ficamos muito confortáveis dentro desses grupos e passamos a tratar nossas próprias opiniões como verdades absolutas, já que não tem ninguém as contestando. Isso acaba por gerar um cenário de extremismo e polarização, moldado por indivíduos ignorantes, mas suscetíveis a problemas psicológicos como isolamento social, ansiedade e depressão. Depois de tudo que foi falado, a gente chega à seguinte questão: como que a gente vai acabar com as bolhas sociais? E a resposta é bem simples: a gente não vai. Por mais problemático que seja, esse fenômeno é algo completamente natural. Afinal, somos seres sociais que sentem a necessidade de pertencer, seja em um ou mais grupos. Não há formas de extinguir coisas tão instintuais quanto a solidão, a dúvida e o medo do desconhecido. Então, também não tem como extinguir o que eles resultam. Como o próprio Victor Lisboa já disse, sua primeira bolha foi o útero e a última será a própria vida. As bolhas sociais existem desde o início da humanidade e existirão até o fim, mas temos certo controle sobre os fatores que agravam essa realidade, assim como também temos controle sobre as nossas próprias ações. Então vamos reformular a pergunta: como podemos minimizar os impactos negativos das bolhas sociais? E isso sim tem como ser alcançado por meio de 4 reflexões sobre a nossa mentalidade e compreensão de mundo. Um projeto que apelidamos de Guia para Combater as Bolhas Sociais, ou se preferir, GCBS. Primeiramente, você deve diversificar suas fontes de informação. Estar sempre conversando com as mesmas pessoas, escutando os mesmos podcasts e assistindo aos mesmos influenciadores cria uma perspectiva unidimensional da realidade, te limitando a seguir dentro daquela barreira de informação criada por pontos de vista repetidos. Siga pessoas e organizações com opiniões divergentes nas redes sociais. Leia notícias de fontes variadas e com diferentes orientações políticas. Pesquise sobre diversas culturas ao redor do mundo, entre outros. Faça de tudo para escutar ambos lados da história e, só depois, desenvolver uma opinião concreta. Em segundo lugar, não se apegue a primeiras impressões. Fritz Heider, em 1950, explicou a criação de primeiras impressões com seu conceito de atribuição. Resumidamente, os seres humanos estão predeterminados a atribuir características familiares a coisas desconhecidas. Essa tática auxilia na tomada de decisões rápidas em um ambiente com informações limitadas, sendo essencial para a sobrevivência de uma espécie tão social quanto a nossa. Assim, quando conhecemos pessoas que não se parecem conosco, muitas vezes iremos ir pelo caminho dos estereótipos e preconcepções, na tentativa de nos convencer de que sabemos como elas são. A atribuição determina quem escolhemos participar de nossa bolha e quem não. A questão é, essas atribuições falam muito mais da gente do que do outro? São reflexos de nossas experiências e emoções, de nossas ideologias e memórias. Se não conseguimos sintetizar nem alguém que conhecemos há anos em poucas palavras, imagina alguém que acabamos de conhecer. Você não pode controlar suas primeiras impressões, mas pode decidir se irá se prender a elas ou se permitirá ser surpreendido por aquela pessoa. O terceiro passo é saber que você nem sempre terá razão. Todo mundo é um pouquinho teimoso, sabe? Quando defendemos alguma coisa, esperamos estar certos, mas a questão é que muitas vezes nós não estamos.
Em 1960, o pesquisador e psicólogo cognitivo Peter Weizen, após um experimento, forneceu pela primeira vez uma descrição do fenômeno que nomeou de viés da confirmação. Ele nada mais é que a tendência de se lembrar, interpretar ou pesquisar por informações de maneira tendenciosa e seletiva, buscando confirmar hipóteses iniciais. Esse tipo de ressignificação dificulta a aceitação do erro, porque ao invés de buscar a verdade, buscamos provar nossas próprias crenças, mudando os argumentos em nosso favor, ignorando ou invalidando qualquer dado que diga o oposto. Esse excesso de confiança impossibilita o aprendizado com pessoas que carregam pontos de vista opostos e gera uma segregação de ideais. Estar aberto a novas informações, ideias e crenças não é apenas uma habilidade necessária para sustentar qualquer relacionamento que você deseja cultivar, como também é importantíssima para o seu próprio crescimento intelectual e o desenvolvimento de opiniões críticas e bem estruturadas. Por último, pesquise. A melhor forma de combater a ignorância é por meio do estudo. É muito comum encontrar pessoas que vão seguir a estratégia do Sarah Fazink, elaborada por Herbert Simon em 1956, que nada mais é do que a escolha de opções mais fáceis e confortáveis ao invés das melhores de um ponto de vista intelectual, físico e social. Assim, esses indivíduos ficam satisfeitos com uma história incompleta e um posicionamento mal definido, que pode ser propagado e influenciar ainda mais pessoas. Então, sempre que surgir um novo tópico que tome seu interesse, seja curioso, procure mais informações de fontes confiáveis antes de escolher um lado. Por sinal, o aprendizado não precisa ser feito por artigos online e textos em livros. Pode ser feito por filmes, poemas, músicas e principalmente conversando com as pessoas ao seu redor. Não se limite. Tudo que falamos até o momento são atitudes individuais que geram um impacto enorme quando inseridas em nosso cotidiano. Mas também é possível implementar ações de grande escala que alcançariam uma maior parcela da população. Por exemplo, organizações e escolas poderiam promover políticas de inclusão e diversidade por meio de programas que incentivem a troca de experiências entre pessoas de diferentes contextos socioeconômicos, culturais e ideológicos. Palestras, workshops e outros eventos também são importantes ferramentas de conscientização, possibilitando uma abordagem coletiva dos riscos e soluções para bolhas sociais. Dessa maneira, será possível construir uma sociedade com indivíduos que busquem pela beleza nas diferenças que cada um de nós carrega. Até lá, convidamos você, caro espectador, a dar o primeiro passo fora da sua bolha e ver que o mundo não é tão limitado quanto você acreditava ser. Concluiremos então com o último excerto de Vic Lisboa. Somos os arquitetos de nossas bolhas conceituais. Somos em parte os carcereiros das prisões que nos limitam e em parte que giram a chave e abrem a porta da cela. Se vier transmitir de bolha em bolha, a história de uma vida plena é a história de pequenas mortes e pequenos nascimentos, rompimentos e descobertas, pois a vida começa onde acaba a zona de conforto.